Então abro hoje na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós já chegamos hoje a estes dois tremendos versículos, essas tremendas exortações. O capítulo começou com a exortação aos presbíteros, dizendo: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu. Mas, obviamente, os presbíteros que pregam: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Isso é, apacentando pelo ensino da palavra de Deus. Como pastores. Bom, os pastores, eles se importam, não como pessoas soberbas. Ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. E no versículo 3 ele diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E ele diz: não por torpe ganância, não, mas sendo exemplos, padrões. Padrão, a palavra padrão é mais forte do que exemplo. Padrão é a palavra no grego. Padrão, então, para o rebanho. O pastor, as ovelhas e depois a grande exortação que vimos à humildade. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humildade, a submissão do rebanho ao mestre e o mestre se submetendo também ao rebanho. Quando a exortação vem, eles precisam estar submissos uns aos outros. Aqui não é um ao outro no rebanho, está aqui o argumento da passagem. O presbítero que prega, ele ensina ao povo e as pessoas se colocam sob o ensino desse presbítero, mas esse presbítero tem que se submeter ao rebanho também. Aqui diz: submetei-vos uns aos outros, um ao outro. Aqui é o mesmo ponto, o mestre e o rebanho, o mestre e o rebanho. Então a humildade aqui é algo apresentado. E depois, o versículo 8, vem então a exortação: sede sóbrios, sede sóbrios. As traduções modernas amam simplificar este versículo dizendo assim: estejai alertas, algo assim, ou uma palavra semelhante, estejais alerta. Mas a palavra no grego é a palavra sóbrio. Isso é, aqui a palavra no grego é a palavra que quer dizer abstenha-se do vinho. A conclusão dos tradutores das traduções modernas é que isso é algo feito figurativamente, dizendo que você se restrinja e tenha cuidado em tudo. Ou seja, algo como alerta. Mas o apóstolo Pedro vai falar isso no próximo termo, dizendo: vigiai. Vigiai, ele diz então. Mas quando ele diz, então, sede sóbrios, que é a palavra da abstinência, ele realmente quer dizer isso. Não vai ser o meu assunto nessa manhã. Eu tenho um livreto que se chama O Crente Deveria Beber, que tem argumentos para que o crente se abstenha da bebida alcoólica nos tempos modernos. E essas palavras, creio eu, têm tanto o sentido literal como figurado. Sede sóbrios. Mas é claro que também eles têm um sentido figurado aqui. Isto é, se restrinja, abstenha-se quando o assunto for a autoindulgência. Autoindulgência, seja comida, seja prazer, seja lazer, algo para mim, algo para o meu eu, seja em compras, comprando coisas,
coisas que são exibicionistas, caras, que aumentam o nosso orgulho apenas para que nos tornemos pessoas exibidas ou pessoas que se acham melhores. Não, devemos nos abster, devemos restringir-nos. Sim, é claro, é sua decisão, aquilo que você compra, como você gasta o seu dinheiro. Um pregador não tem que dizer o que fazer em detalhes, não, de maneira nenhuma. Mas a Escritura diz, restrinja-se. Sim, procure por qualidade, se for a questão, coisas que vão durar, mas tenha cuidado. Você pensa, é só para mim, para o meu orgulho, para a minha autoindulgência e satisfação? Sede sóbrios. É a primeira precaução, o primeiro alerta nessa exortação acerca de confrontar o diabo e as suas tentações e as suas ciladas. Isso é, prepare o solo, porque se nós não nos restringirmos e se nós ficarmos indulgindo e alimentando os nossos mimos, os nossos desejos, as nossas concupiscências, essa é uma palavra boa, concupiscência, por ter coisas para ser notado e visto pelos outros, pela tranquilidade. Se nós não nos restringirmos, então nós nos tornamos fracos. Nós nunca exercitamos a faculdade da autonegação, pedindo a Deus por ajuda, nos restringindo. Então essa faculdade, essa habilidade, ela se enfraquece. Então o diabo vai vir com uma tentação bem grande. E nós não teremos músculos para resistir a essa tentação. Porque sempre estamos fazendo tudo o que queremos, fazendo as coisas do nosso jeito. Nós não estamos praticando. Quando os missionários do passado, como Hudson Taylor, ele é uma pessoa primária neste exemplo, quando ele estava se preparando para servir ao Senhor, ele praticava ficar em jejum de todo tipo de coisas, autonegação, para restringir a si mesmo e a sua vontade pela ajuda de Deus. E se nós não fizermos nenhum exercício de restrição, de abstinência, para exercitar a nossa vontade, então não é surpreendente que a primeira exortação aqui do texto, neste assunto de resistir ao diabo, seja exatamente o comando de ser sóbrios, literalmente e figurativamente. E sem isso nós ficamos perdidos. E sem isso nós não precisamos nem ler o resto da passagem, pois seremos uma presa fácil para um inimigo das almas. Sem a faculdade, a característica da restrição, da autonegação. Sede sóbrios aqui. E depois ele diz, vigiai. A tradução aqui é muito boa, porque a segunda palavra significa estar acordado, acordar. Mas aqui o contexto, então, é aqui a ideia de um guarda vigiando durante a noite e ele precisa ficar acordado. Para quê? Para que ele precisa ficar acordado? Para estar vigilantes. Então aqui os tradutores foram um pouquinho mais longe do literal no grego, porque a ideia aqui então é de vigiar, de estar acordado para vigiar. E o que significa vigiar? Vigiar, olhar constantemente, todos os dias da nossa vida cristã. Bom, há, por exemplo, questões morais. Será que nós estamos vigilantes? Ou será que estamos enfraquecendo a nós mesmos, olhando para coisas que nós não deveríamos olhar? Pessoas dizem, até mesmo alguns que se dizem crentes, que dizem assim, eles vão para o cinema, todo tipo de cinema ou na televisão, e assistem a televisão sem qualquer tipo de restrição. E eu me pergunto, o que você está assistindo deste mundo moderno? Quais as coisas com as quais você está se acostumando? Se acostumando a gostar de quê? E ajustando o seu gosto a que tipo de coisas? Você não está vigiando, você não está filtrando as coisas. Aqui então diz vigiai.
Estai acordados, vigilantes, constantemente vocês estão sob ataque. O diabo está te atacando por meio da cultura e te enfraquecendo e te levando ao ponto em que você pode absorver e você não se importa e não reage a coisas que você deveria reagir. Porque essas coisas, elas são atrativas, mas elas são sujas e erradas. Mas essas coisas te mancham e te enfraquecem. Então, aqui ele diz: sede sóbrios, vigiai. Nós dizemos a nós mesmos todos os dias: eu preciso vigiar as minhas palavras, as minhas reações às circunstâncias. As minhas reações, por exemplo, no círculo familiar, quando algo irritante acontece. Será que eu vou simplesmente explodir de raiva? Ou vou dizer algo que é errado, que é rude, que é cruel, com falta de entendimento, compreensão? Não, eu vou vigiar as minhas palavras. Vou vigiar os meus pensamentos. Aonde que os meus pensamentos têm vagado? Também eu vigio o meu comportamento e vou prestar atenção aos meus principais pecados e fraquezas e vigiar especialmente essas coisas. Alguns crentes não conseguem nem te dizer quais são os seus pecados principais, porque eles nunca vigiam. Fica claro para pessoas ao redor dele quais são os seus principais pecados, mas esses crentes não sabem dizer por si mesmos, não conseguem identificar porque eles pararam de vigiar. Então aqui ele diz: vigiai, sede sóbrios, vigiai. É claro que precisamos vigiar em todos os tipos de direção. Nós vigiamos a nós mesmos, moralmente, a nossa vida de pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Nós olhamos para fora também para ver as omissões, os atos de egoísmo e de autoconsideração. Mas também nós somos defensores da verdade. Nós vigiamos para evitar a penetração do erro nas igrejas. E nós então veremos algumas dessas ilustrações em um momento. Aqui ele diz então: sede sóbrios, vigiai. Por quê? E aqui está o alerta. Porque o vosso adversário, isso é o seu oponente, o seu inimigo, o diabo. O diabo. A palavra no grego diabolos, que é traduzida como o acusador. Aqui a ideia é a pessoa está no tribunal, diante de um juiz. E há ali o advogado de acusação, e ele está lá te acusando, e ele está ali para te opor, expor você, te jogar armadilhas, o seu acusador. E também é possível traduzir como alguém que engana. É um acusador, um enganador. E aqui temos um alerta para pessoas que gostam de fofoca. Isso é uma forma, então, de deboche. Você conhece a Cristo, você está no caminho para o céu. E você está nessa tendência de falar de outras pessoas de maneira desprezível. E você então acaba difamando essa pessoa. E o que você está fazendo é o próprio significado do nome do diabo, que é difamador. Você está fazendo a obra do diabo. Você então está sendo o acusador, o difamador, em lugar do diabo. É por isso que fofoca é algo tão terrível, feio e detestável, especialmente no crente. Mas isso é quase que um subtema aqui no versículo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o seu grande inimigo. Acordemos, amigos, o diabo é o nosso inimigo. Ele anda em derredor como leão bramando. E aqui isso apresenta uma dificuldade, porque metade do problema com as tentações e a obra do diabo na vida do crente é porque o diabo não é nada como um leão bramando. Então nós precisamos entender as analogias da Escritura aqui.
no fato de que o diabo ele é descrito como um leão bramando, e isso não significa que então ele está sempre como um leão bramando. Não, porque às vezes na escritura, na Bíblia, ele é descrito como uma serpente, como uma cobra, silente, astuto. Ele é ambas as coisas. E qual é a parte em que ele é comparado com o leão bramando? Provavelmente a ideia aqui é para mostrar a grande fome do diabo, a ferocidade dele, a determinação dele de matar, de aleijar. Então, de um lado, temos a comparação com o leão bramando. Agora, quando nós vemos como ele de fato lança as tentações, a outra ilustração mostrada na Bíblia, mas que não está nessa passagem, deve estar na sua mente, como uma serpente, quieto, silente. Pense numa das grandes heresias dos tempos bíblicos. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro constantemente tinham problemas com aqueles chamados judaizantes, que não eram de fato salvos, mas eles de maneira secreta conseguiam entrar no meio do povo de Deus e eles tentavam subverter as igrejas e arruinar as igrejas e a sua fé. Porque os judaizantes, eles amavam a lei cerimonial do Velho Testamento. E para eles, as leis cerimoniais do Velho Testamento eram o caminho da salvação. Eles deviam ter entendido as leis do Velho Testamento como recursos visuais nos mostrando o caminho da graça, mas eles viam as leis cerimoniais do Antigo Testamento como um sistema de obras pelas quais, ao fazer essas obras, eles agradavam a Deus e assim eram salvos, mereciam o céu. Eles achavam isso. Então, eles falavam salvação pelas obras. Então, como foi que o diabo usou os judaizantes para arruinar a reunião dos crentes? Da seguinte maneira: eles chegavam nas igrejas e eles falavam assim: vejam as escrituras do passado, veja o belo culto. Sim, você precisa de Cristo. Sim, você precisa de Cristo. Sim, nós devemos fazer isso. Mas você precisa também seguir as leis cerimoniais também, eles diziam. E você precisa ser circuncidado, e você precisa então guardar todos os pontos da lei cerimonial. Bom, parecia algo plausível. E alguém dizia: não há nada errado em crer em Cristo, na sua morte no Calvário, e então cumprir aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento e aquelas leis. Nada errado. No momento em que você acrescenta as obras a Cristo e a salvação gratuita, você arruinou a obra da salvação. Você tem obras e graça junto, o que acaba fazendo com que essa seja uma religião de obras. Essa pessoa pensa que está ganhando a salvação por aquilo que faz. Então, é algo bem sutil. Bem sutil. O diabo traz algo que tem boa aparência, algo plausível, possível, razoável, mas é algo venenoso. E é por isso que ele precisa então ser assistido. Se ele fosse um leão que ruge, na maneira em que ele lança as tentações, você não precisaria vigiar. Você veria imediatamente. Ele estaria ali visível em frente de você, jogando as suas tentações. Mas não se esqueçam que a parte de rugir se refere à ferocidade e o ódio. Veja essas palavras, elas são importantes e valiosas, porque o vosso adversário, o vosso oponente, o vosso inimigo, o diabo, o difamador, o acusador, ele então é como um leão que ruge e ele caminha andando em derredor. No grego quer dizer por todo lado. É claro que nós conseguimos ver isso, por exemplo, em um felino doméstico, um gato ali andando pelo jardim, pelo quintal da casa, olhando, procurando por algo. O gato doméstico
que se atrai pelo menor movimento. Então, e ele agacha e fica ali imóvel. Imóvel. É como um leão em miniatura, de alguma maneira. Ali, bem imóvel, com os olhos. E o menor dos movimentos, então o gato se move, como um raio à sua presa. E assim como o leão, que caminha rugindo, bramando, e de repente ele para, se agacha e fica olhando, vidrado, esperando por um momento. Traduzamos isso em tentação. Suponha que você seja atraído por algo errado, algo pecaminoso, algo tolo. E você está ali considerando isso no seu coração. Você fez um movimento pequeno em direção a isso. E o diabo, então, aproveita aquele movimento seu e ele, então, vem e começa, então, a entrar com ideias alucinantes e ideias atrativas para você. E como pode Satanás, então, ser o tentador de milhões e milhões de crentes? Todos os dias, todo o tempo. Será que ele é como Deus? Não. Será que ele é como Deus, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Ele não é Deus. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não pode ler os seus pensamentos. Então você diz, por que eu preciso temer? Como eu posso dizer que ele vai me dar a atenção dele total? Porque ele tem milhões de demônios caídos que estão a serviço dele. Quem sabe quantos estão dados para cada pessoa, para ficar vigiando essas pessoas constantemente, toda hora do seu dia. Você está sendo vigiado. E ele está pronto para atacar. E ele está faminto. Para fazer o quê? Porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Isso é, engolir inteiro é o sentido aqui. Ele não tem o objetivo de te machucar, não. Ele tem o objetivo de te engolir inteiro. Nos levar a uma total submissão a algum pecado, para que nós então caiamos completamente. Esse é o objetivo dele. Para você hoje, amanhã, o dia próximo. Talvez para hoje, amanhã, você esteja bem fortalecido, porque você tem praticado o fato de estar sóbrio, vigilante, exercitando a autonegação. Isso será de grande ajuda. Você pode já ter tomado o primeiro passo principal. E você pode já estar vigilante. Você diz, o meu pecado típico é isso e aquilo. Eu vou vigiar minha língua, o meu espírito egoísta, a minha vida de pensamentos hoje. Onde quer que esteja a minha vulnerabilidade, eu orarei a Deus, pedindo ajuda, e eu vou vigiar. E este segundo passo te deu uma vantagem tremenda. E agora, você está pronto para quando Satanás ou os seus agentes vierem sobre você. Mas ele quer te consumir, te engolir inteiramente. E aquele pequeno pecado, por exemplo, olhando para essas imagens imundas, que tolice, você deveria estar odiando essas imagens, não querendo essas imagens. Mas você cedeu a elas e o desejo agora aumentou. E aquele prazer corrupto e distorcido cresceu em você.
E agora você já está pronto para ser devorado. E o objetivo do diabo não é te deixar naquela posição, mas é te derrubar completamente. E ele vai te pegar se você então for por esse caminho. Ele te odeia. Um texto diz, vocês sabem isso, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não diz isso aqui em 1 Pedro, mas é verdade. Mas por que ele vai fugir? Se eu resistir àquela tentação, talvez alguém tenha dito para você: por que você não compra um modelo tal de um carro? Ou um relógio específico tal? E aí você diz: sim, essa ideia apela a mim. E agora o diabo está pronto para te devorar, mas você resiste. E por que então que o diabo vai fugir? Porque o diabo não suporta a humilhação. Ele não suporta ser derrotado. Ele te odeia e ele te despreza. E ele pensa que você é uma presa fácil. Você se lembra como foi com Jó? Quando Satanás disse a Deus: coloque-o em minhas mãos por um pouco de tempo. Ele não te ama sem razão. Ele só te ama por causa daquilo que ele recebe de Deus. Deixe-me tirar a riqueza de Jó, os benefícios dele, e você vai ver, então, que ele não te ama, ó Deus. Ele vai te negar. E Deus, na sua vontade permitiva, permitiu que o diabo então tirasse os benefícios que Jó tinha na vida. E sim, Jó disse algumas coisas muito desagradáveis, mas nunca ele negou ao Senhor. Ele nunca desistiu de interceder. E Satanás, mostrou-se que Satanás estava errado, mas Satanás não aceita. Ele é como um desses evolucionistas proeminentes que nunca aceitam a derrota. Ele está determinado a não crer. E Satanás, ele crê que você de fato não é salvo, que você não pertence ao Senhor. E ele vai continuar cada vez mais tentando te persuadir disso. E se você resistir, porque ele te despreza, e ele acha que você não é nada, você é um nada aos olhos dele, ele não consegue suportar ser derrotado, então ele foge, e ele sai. Pela ajuda de Deus, você ganhou uma vitória. Você foi tentado, mas você orou de emergência, uma oração do estilo de Neemias, no momento, no instante. E ao resistir o pecado, veio a ajuda de Deus. Ela não veio de uma maneira neopentecostal, com um frio na barriga, ou uma sensação física, ou uma visão, não. Não foi aquele tipo de solte as rédeas e deixe Deus tomar conta. Não, você precisa resistir à tentação. E quando você resistiu, o Espírito Santo te fortaleceu, te capacitou. Você nem percebeu que era o Espírito, até que você passou e venceu. E quando você teve sua vitória, você louvou e agradeceu a Deus, porque Ele te ajudou. E é assim que nós resistimos ao diabo, buscando a quem ele possa tragar. O objetivo do diabo, é te derrotar completamente. E ele diz: ao qual resisti firmes na verdade. Ao qual resisti. A palavra que resistir, ela tem algo precioso nela. No grego, a ideia é ficar firme contra. Ficar firme contra. Há muito disso nas exortações do Novo Testamento. Lemos, por exemplo, em Romanos 8. Efésios, capítulo 6. Ficai firmes, pois. Há muitos ficai firmes no capítulo 6 de Efésios. Ficai firmes contra as ciladas do diabo. E aqui diz então, ao qual resisti firmes, isto é, ficai firmes
Sim, a tradução é apropriada, resistir, mas eu quero aqui mostrar a ideia de ficar firme aqui por um momento no grego. Quando você está em combate contra Satanás e ele está te tentando, se há um segredo, não há um segredo, é o Espírito Santo, mas se há um segredo humano, é ficar firme. Imagine, na antiguidade, as guerras. Na época que eles usavam lanças e espadas, e arcos e flechas, e havia uma linha de defesa, e você estava ali naquela linha de defesa, e alguém vem para atacar aquela linha de defesa, você é uma pessoa que não sai correndo para frente ou sai da linha de defesa tentando engajar-se em uma batalha individual. Não. Fique firme. É a exortação característica do Novo Testamento. Ou seja, fique firme ali onde você está, os pés firmes no chão. Fique firme, imóvel. Se você sair da sua linha de defesa ou sair para derrotar o inimigo lá na frente, um combate 1 contra 1, bom, isso é algo bem orgulhoso e tolo de se fazer com o diabo. E é isso que alguns dos pentecostais e neopentecostais tentam fazer, tentando falar e dar ordens para o diabo, imaginando ocupações demoníacas e tentando ali expulsá-los e luta de mão 1 contra 1. Não, diz a linguagem do Novo Testamento. A ideia aqui é: você precisa estar revestido da armadura de Deus e ficar firme ali na linha de defesa. E o que isso significa? Aqui diz, ao qual resistir firmes, isso é, ao qual ficai firmes na fé. Deixe-me dar um exemplo aqui. E isso acontece com todos nós, em algum ponto da vida, mas mais frequentemente no começo da vida cristã e menos frequentemente com o passar do tempo. Mas de tempos em tempos, o diabo ainda vai atacar e vai lançar essa velha tentação. A tentação de duvidar. Então, tem algo que você crê de todo o coração, algo que você provou ser verdade na sua vida, mas de repente vem a dúvida. O que você vai fazer? Bom, diz a Escritura, ficai firmes. E aqui é ficar firme na fé. Em outras palavras, quando o diabo tentar então te atacar desse jeito e dizer para você assim: como que você pode crer nessa doutrina? Eis aqui uma dificuldade na sua fé, na fé cristã. Como você pode crer nisso? O diabo te diz. E ele fala: eu quero discutir isso com você. Será que você sai e vai discutir com o diabo? Você vai então tentar fazer isso? Não. E toda vez que você tentar arrazoar com isso na sua mente, você vai dizer: eu sei que isso é verdade por causa disso. Mas aí o diabo vai vir e vai dizer: o que vai... E isso, e aquilo outro. Você será então amarrado nesse debate. Nesse caso, significa que você saiu da sua linha de defesa. A sua linha de defesa é o seguinte: Deus revelou isso na Bíblia. Essa é a verdade. Nas palavras de Lutero, aqui eu fico firme. E eu não posso fazer outra coisa que não ficar firme. Eu fui salvo por Deus, comissionado por Ele para crer e defender a sua verdade revelada. Nada conhecemos neste mundo, exceto por revelação de Deus. Sim, nós podemos fazer pequenas descobertas aqui e ali, mas nada das coisas grandes, dos assuntos grandes da vida nós sabemos, da eternidade, das coisas espirituais e da verdade. Não há sistema de verdades, exceto aquele que vem da palavra revelada de Deus. Eu fico firme defendendo isso. Eu provei isso na minha vida. Deus lidou comigo. Deus me humilhou. Deus operou uma obra dentro de mim.
ele me deu então um relacionamento totalmente novo com o pecado. O pecado que antes eu amava, agora eu odeio. Eu luto contra ele me incomoda, ele me... Eu sempre ansiei, eu nunca ansiava por progredir na vida espiritual, mas agora eu tenho isso, esse desejo. Isso são evidências que eu tenho e provas, mas acima de tudo, como eu estava dizendo na quarta-feira, os meus olhos foram abertos. Eu fui iluminado e eu sei que a revelação de Deus é a verdade e é perfeita. E eu fico firme nisso. Se você lê a sua Bíblia todos os dias, quanto mais velho você fica, mais textos bíblicos você passa a ter na sua mente, mais verdades você tem na ponta da língua, mais citações da Escritura. Lembrem-se, até mesmo quando nosso Salvador Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, ele respondeu ao diabo com a Bíblia, com as Escrituras. Essa é a maneira. Quanto mais maduro na fé você é, quanto mais você lê a Bíblia, mais você tem as respostas a todo tipo de tentação de Satanás e você fica firme nisso. E é isso que significa que ficar firmes. Você não diz, eu vou sair e vou fazer um duelo com o diabo e vou debater com ele e vou ouvir e responder às suas sugestões. Você fará isso o dia todo até ficar exausto e cair. E ele vence. Não. Você fica firme na sua linha de defesa e você fica firme ali e responde com a palavra. Esse é o meu chamado para proclamar, para todos nós, não apenas eu, proclamar e defender a revelação do Deus Todo-Poderoso. Aqui ficamos firmes. Quando você começa a fazer isso, o diabo vai fugir de você. E você vai provar a verdade da Escritura. E eu preciso encerrar, amigos. Vejam essas palavras de novo. Sede sóbrios. Isso é preparatório. Vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, cheio de veneno, de ódio, querendo te destruir. E aqui diz então, buscando a quem possa tragar. Quem? Aquela pessoa que não estiver preparada. Ele quer tragar, engolir inteiro, ao qual resistir firmes, isso é, ficar firmes na fé. Na fé. A palavra firme significa totalmente firme, que não se move, que não se abala, sabendo que as mesmas aflições, isso é, as tribulações, as tentações, o que é isso? Elas se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Sim, no mundo. Todos aqueles que foram para o céu que já estão no céu, já não têm mais essas aflições. Mas essas aflições e tentações, elas se cumprem. Elas se cumprem no mundo. Deus soberano permite essas tentações, essas tribulações. Ele permite. Ele sabe o que ele permite. Ele sabe das tentações. Ele não é o autor das tentações, mas ele sabe e ele permite que elas venham sobre você. E ele sabe como que entre os crentes no mundo todo, essas tentações aparecem todo dia. E os crentes resistem e o diabo foge. Então a tentação é permitida na sua vida. A pessoa é ajudada por Deus. A tentação é derrotada. Então, podemos dizer que foi cumprida. Que palavra interessante. E no fim das contas, essa palavra se cumprem é uma palavra de vitória. Essas são algumas das exortações em relação aos ataques do diabo.